Realmente é surpreendente, né? Eu não sei que mundo que essas pessoas vivem, que você bombardear todas as nossas crianças, todos os dias, com propaganda de cerveja, que isso não tem uma influência no seu comportamento. A própria Organização Mundial de Saúde, recentemente, aprovou uma resolução que, dentro das políticas mundiais em relação ao álcool, que nós temos que restringir ao máximo que a gente possa as propagandas de cerveja, porque elas impactam principalmente aquelas pessoas, aquela parte da população que ainda não desenvolveu um padrão de consumo, e isso é nitidamente as crianças e adolescentes. Então, quer seja o CONAR, quer seja a Ambev, né, e eu acho que até o próprio Dunga, essas pessoas que estão associando os valores, né, os símbolos nacionais com a propaganda de cerveja, para mim isso aí é quase que um crime de guerra, né? Mas é um crime contra os valores da sociedade brasileira que se expressam claramente num momento como esse de Copa do Mundo, né? Então você associar que todas as crianças no Brasil vão ser expostas em todos os jogos da seleção à propaganda de cerveja e achar que isso não vai impactar, isso daí para mim é um crime, né? É um crime contra a nossa inteligência, é um crime contra a inteligência da população e principalmente aquela parte da população que se preocupa com o futuro das nossas crianças, né? Acho que infelizmente o Ministério da Saúde foi um grande ausente. Ele perdeu a oportunidade de ter uma posição de liderança e se opor a essa venda dos valores nacionais pela CBF, né? Eu acho que o Ministério da Saúde poderia usar essa própria resolução na Organização Mundial de Saúde para promover um debate público e tornar essa situação muito mais intolerável assim para a população. Eu acho que todos nós que vemos o Dunga, o Luiz Fabiano, fazer esse tipo de propaganda, a gente realmente fica indignada, né? Eu acho que o desembargador Aloysio, que escreveu esse excelente artigo no Estadão, expressou, acho que a vontade da grande maioria da população de não deixar, né, ser vendida, né, aos interesses da indústria de cerveja, né? Eric Betting é diretor da Máquina do Esporte, empresa de cobertura dos negócios do esporte no Brasil. É comentarista do canal Band Esporte e consultor editorial da Universidade do Futebol. Trabalhou na Folha de São Paulo e no Lance. Eric, eu queria que você explicasse ao telespectador que conseguiu-se, no passado, uma vitória quando baniu-se o cigarro das corridas de automóveis, né, que eles eram muito presentes no passado. E conseguiu-se a pressão, justamente, da sociedade mundial e da mídia também. Tinha uma parte da mídia que não era beneficiada pela publicidade tabagista, ela fez algum tipo de pressão e foi suprimida. Por que não se consegue uma vitória com relação à cerveja também? Diniz, acho que é a grande questão que a gente faz, porque o processo é basicamente o mesmo. É o próprio esporte dizer não a esse tipo de associação, se colocar numa posição, vamos dizer assim, de soberania mesmo, e falar, nós não precisamos trabalhar a serviço da indústria de cerveja, enfim, da indústria do álcool. Assim como o esporte, e até obviamente por uma pressão popular, se colocou contra trabalhar a favor da indústria do tabaco. Então, acho que é mais ou menos a mesma coisa. A grande questão é a CBF, por exemplo, hoje, fatura mais de 200 milhões em publicidade. O contrato dela com a Ambev não corresponde a 10% disso, né? Então, ela pode viver muito bem sem o dinheiro disso. E eu sempre gosto de citar dois casos interessantes mundiais de esporte e associação nem a produto alcoólico, a refrigerante. O David Beckham e a Maria Sharapova, talvez hoje os dois maiores ícones de patrocínio dentro de atletas, dentro do esporte, os atletas, eles recusaram renovação de contrato com a Pepsi por não quererem induzir as crianças a tomar refrigerante. Então cabe ao esporte também e às próprias empresas de comunicação não aceitarem esse tipo de publicidade ou colocar-se a serviço desse tipo de indústria. Perde-se um pouco de dinheiro, mas sem dúvida nenhuma acho que ganha-se em retorno de imagem, retorno institucional e mais do que isso, o apelo da população toda que é contra esse tipo de associação. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.
Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate a associação entre bebidas alcoólicas e o esporte. Nas 32 seleções que disputam o Mundial, metade é patrocinada por marcas de cerveja. O curioso é que a Alemanha, um dos berços da bebida, é patrocinada por uma cerveja sem álcool. Na Inglaterra, onde a bebida também é largamente consumida, a associação entre o futebol e a cerveja já é uma tradição, como conta de Londres o correspondente Cílio Bocaneira. Patrocínio de cerveja no futebol é mais do que comum aqui no país que inventou o esporte. Vai além de clubes. A cerveja Carling, por exemplo, patrocina nada menos do que a Premiership, a primeiríssima divisão do futebol, que inclui clubes como Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool. A cerveja Carlsberg, por sua vez, patrocina o campeonato europeu de clubes há mais de 10 anos. Além de patrocinar a seleção da Dinamarca, né, porque a cerveja é fabricada lá. Everton e Liverpool, dois times daqui, têm patrocínio de cerveja na camisa, que é muito valorizado. É uma forma de patrocínio que custa uma fortuna. Recentemente, o Manchester United, um dos clubes mais ricos do mundo, assinou um contrato com uma financeira internacional para usar o nome dessa financeira na camisa dos jogadores. E esse contrato tem um valor de 80 milhões de libras por 4 anos, dá em torno de 200 milhões de reais no câmbio atual. Influência sobre crianças e jovens, certamente. O curioso é que a Inglaterra está cheia de restrições sobre publicidade voltada para as crianças, sobretudo na televisão. E os comerciais, por exemplo, comerciais em programas infantis na TV são muito controlados. Há uma série de limites para evitar justamente a lavagem cerebral das crianças, né? Geralmente em relação a alimentos ou brinquedos. Anúncio de bebida alcoólica, então, em programas de criança, nem pensar. Mas patrocínio no futebol, curiosamente, não sofre essas restrições. 2 anos atrás, um deputado chegou a propor restrições nessa área, proibição total, ele queria, de patrocínio de bebida alcoólica em eventos esportivos como um todo. Usou justamente o argumento da influência sobre os jovens. Não deu em nada. Um dos torneios de tênis mais famosos aqui é o Stella Artois, né? Nome de uma cerveja belga. E estamos cansados de ver as comemorações na Fórmula 1 com champanhe. São exemplos de como o marketing, né, na área esportiva vai muito além de chuteiras e uniformes. O consolo é que um clube rico como o Barcelona usa na camisa Unicef, a agência da ONU voltada para as crianças, né? Um exemplo a seguir, talvez, não é provável. Doutor Ronaldo Laranjeira, a coisa da criança é séria, mas tem aí na reportagem que antecedeu aqui o debate, tem uma jovem falando, não, é inevitável, a cerveja faz parte do futebol e da comemoração, em suma. Será que faz mesmo? Quer dizer, será que daqui para frente, toda vez que nós vemos um jogo de futebol, nós vamos estar nos lembrando que é preciso tomar uma cerveja? Em suma, não é possível dissociar o espetáculo, lindo espetáculo futebolístico, de uma bebida que não faz muito bem. Tem que ser tomada com moderação, conforme o próprio fabricante anuncia. Será que não vamos conseguir avançar nessa direção?